E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? O Pai continua com saudade, então o Pai continua pedindo, mandem notícias. Vamos à reflexão de hoje, chegamos aí ao capítulo 27 do livro do Gênesis. Jacó é abençoado por Isaac. E é interessante que a gente vê alguns comportamentos nessa história que são baseados na mentira. E eu sempre reflito quando eu leio essa passagem, sempre pensando nesse contexto, né? As ações da família, né? As ações da família, as ações de Abraão, as ações de Sara, as ações de Jacó, Isaac, Rebeca, a gente vê sempre um padrão de falha humana, mas ao mesmo tempo a gente vê o cuidado de Deus em manter a sua fidelidade, porque havia uma promessa. E eu enxergo uma misericórdia que muitas vezes não se consegue explicar. A misericórdia de Deus, ela excede também o nosso entendimento. Como pode Deus ter misericórdia de atos, muitas vezes, tão pecaminosos? E por que eu estou falando isso? Porque na leitura que nós fazemos no capítulo 27, a gente observa o cuidado de um pai que, ao perceber que a sua velhice já estava avançada e que não sabia o dia exato de sua morte, mas que se aproximava, ele planeja então abençoar o seu filho primogênito. Ao passo que a mãe, por outro lado, a mãe de Esaú e Jacó, ela havia recebido uma mensagem do Senhor ainda na sua gravidez, quando o Senhor disse a ela que durante a sua gestação, o que havia na sua barriga eram duas nações em conflito. E se você olhar as Escrituras, você vai observar Deus dizendo a Rebeca, o menor será, o mais novo será maior que o mais velho. Já na gestação, Rebeca havia recebido de Deus um panorama do que viria a ser, né, o quadro dos seus filhos. Eu quero acreditar que, observando na conversa de Abraão, que ele chama Esaú e o diz para buscar uma caça, fazer um ensopado, para se alimentar daquela refeição e abençoar Esaú. Eu quero crer que Rebeca, ela, quando chama Jacó, ela percebe, dentro daquilo que ela já sabia, ela percebe o que iria acontecer e ela vai lembrar da mensagem ou da instrução do Senhor ou da fala do Senhor de que o mais novo seria maior que o mais velho. Então ela instrui Jacó a enganar seu pai, fazendo-se passar por Esaú, para receber então a bênção do pai sobre a vida dele, a bênção do primogênito. E eu acho interessante que o próprio Jacó, temente à situação, ele comenta com a mãe que poderia ser, pelo contrário, amaldiçoado. E a mãe se posiciona dizendo que essa maldição recaia sobre mim se isso acontecer, se o seu pai descobrir. E o fato é que ele consegue enganar o seu pai, por meio dessa mentira, ele recebe
a bênção do pai sobre a sua vida e o legado, a herança, né, ali já estaria estabelecido. É muito estranho, particularmente, pensar numa bênção acontecendo em meio a uma mentira, em meio a um engano. Agora, ao mesmo tempo, também conseguimos perceber que há um padrão de fidelidade do Senhor diante daquilo que é uma promessa, né? Pois Isaac, ele abre os seus lábios para proferir bênção a uma pessoa. Muito embora ele tenha falado o nome de Esaú, as suas mãos estavam sobre, de fato, Jacó. E as suas palavras foram proferidas a ele. E eu enxergo, dentro da palavra do Senhor, que há um peso no gesto, há um peso de unção que advém, que sai das mãos de um pai sobre seus filhos. E o que eu quero trazer como reflexão dessa passagem é que a paternidade, ela tem um peso muito forte diante de Deus. E é interessante pensar, por isso que, inclusive, o nosso espaço aqui é chamado de Filhos do Pai, porque estamos, como filhos do Pai, estamos debaixo dessa bênção paternal, ou bênção paterna. E debaixo dessa bênção paterna, sejam filhos biológicos ou filhos espirituais, há um peso da glória de Deus debaixo desse rito de bênção. E o que nós podemos concluir nessa leitura também é que lá no final, quando Esaú percebe que foi enganado, ele planeja matar o seu irmão logo após a morte do seu pai. O texto se segue dizendo que Sara, ela instrui Jacó a sair daquela região, ir para a casa de sua família, e no caso procurar Labão, o tio de Jacó, e ficar por lá até que as coisas pudessem se esfriar. O interessante é que lá no finalzinho, e aí eu queria chamar a atenção para isso, talvez essa questão, esse coração, né, que faltava a Esaú, porque o texto diz assim: eis que seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matar. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou lhe dizer, levanta-te e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que se passe o furor, alguns dias, mas a gente vai ver quanto tempo durou essa saída e essa viagem. Até que cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaac: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Filhas de Et, a gente vai entender que Esaú escolheu como esposa 2 mulheres da região, né? 2 mulheres daquela terra, e aquilo trazia muito sofrimento à vida de Rebeca e de Isaac. O próprio texto vai dizendo, o contexto que você vai observando, à medida que vocês vão lendo, vocês vão observar que as esposas de Esaú traziam grande tristeza e amargura aos pais de Esaú, né? A Isaac e a Rebeca. Então, nesse contexto aqui, ela diz: se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra,
de que me servirá a vida? Você veja a dureza com que a Rebeca estava lidando com a expectativa de seu filho casar com uma daquelas mulheres daquela região. O inferno que aquilo traria para o núcleo familiar. No capítulo 28, Jacó então segue, instruído pela mãe, e vai rumo às terras do seu tio Labão. Mas ele tem um sonho, né? Ao dormir, ele tem um sonho e ele percebe que aquela região é uma região em que ele vai chamar de Casa de Deus. É uma visão de uma escada onde subiam e desciam anjos do Senhor. E ele entende que aquele lugar era um lugar chamado Casa de Deus. E ele chama aquele lugar de Betel. Ele levanta ali uma coluna, ele levanta ali um rito sagrado para que aquele lugar seja de fato reconhecido como Casa de Deus, né? E Deus faz uma promessa a ele, a promessa de que aquelas terras seriam dadas à sua descendência. Ali, obviamente, a bênção de Jacó sobre Isaac estava sendo confirmada nesse sonho. E Jacó, então, faz um voto com Deus, né? Ele faz um voto, olha só, interessante o versículo 22. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Jacó faz uma aliança com Deus, de que todas as bênçãos que forem derramadas sobre a vida dele, ele certamente devolverá ao Senhor, retribuirá ao Senhor com 10%. Obviamente a gente sabe que Jacó tinha uma vida de entrega, né? Através dessa promessa ele tinha uma vida de entrega, buscando ser como foi seu pai, como foi seu avô. E ali ele traçava justamente os passos, né, da promessa de Deus já em Abraão, depois em Isaac e agora em Jacó, né? E essa maravilhosa ligação, né? Essa maravilhosa promessa de Deus estabelecida nos patriarcas ali. São textos muito lindos, né? São textos maravilhosos que a gente pode refletir muitas e muitas vezes. Filhos do Pai, que Deus abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus.